Olá, meu nome é Tainara e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso Tech Challenge aqui da fase 3. Nós começamos quebrando o nosso monolito em 3 microserviços, um de usuários, um de jogos e um de pagamentos. Nós mantivemos o nosso fluxo de CI/CD aqui dentro do GitHub Actions e também continuamos fazendo deploy na AWS. Então aqui nós temos os 3 repositórios para armazenar as imagens Docker geradas de cada API. E aqui dentro do nosso cluster, nós temos os 3 serviços rodando, um de cada API. Nós criamos também uma API Gateway aqui dentro da própria AWS, então nós temos as rotas apontando para cada API, mantivemos uma padronização aqui do nome, e vamos dar uma olhadinha nisso funcionando. Então aqui a gente tem a nossa URL pública do nosso API Gateway, vamos dar uma olhadinha na API de usuários. Então, ela está aqui, tudo funcionando. Vamos dar uma olhadinha também na de pagamento. E, por fim, a de jogos. Então, nós temos tudo aqui disponível pela URL do nosso API Gateway na AWS. Olá, meu nome é Bruno e hoje seria o responsável por apresentar um pouco sobre o Elasticsearch que foi implementado em nosso serviço. Primeiramente, vamos repassar pelos índices que foram criados para a gente poder utilizar esse Elasticsearch. Então, em primeiro, a gente separou em games e histórico de pesquisa de usuários, né? Sendo eles, né, os próprios jogos em si, para a gente poder ter aquela pesquisa mais rápida utilizando o Elasticsearch. E a questão do histórico que o usuário pesquisou. Assim a gente consegue efetuar algumas buscas eficientes e poder sugerir algumas coisas baseadas em pesquisas anteriores daquele usuário. Seguindo essa linha, os dados, né, a partir do endpoint de busca ficaram dessa forma. Então aqui na parte de jogos a gente tem ID, nome, descrição, preço, data do lançamento, quantidade de pesquisas e o tipo de jogo, né? Seria um RPG, seria um jogo de ação. Esse tipo aqui seria um enum, né? E pela parte de histórico de usuários, né, a gente tem o ID do usuário, o jogo que ele pesquisou, o tipo de jogo, que é um menu, visualização, né, que no caso é a ação que ele fez, então às vezes ele pode ter visualizado, às vezes ele pode ter pesquisado só, e apareceu aquele jogo, e a data daquela pesquisa. Baseado nesses dados, a gente vai repassar nos endpoints para poder otimizar essa busca. Passando agora para a parte de aplicação, foram refeitos todos os endpoints para que buscasse o Elasticsearch, antes eles buscavam no MySQL. Dentre isso, eu já separei para a gente ver o resultado final e depois ir na aplicação e ver como eles funcionam. No geral, tudo que envolvia jogos nessa parte da aplicação foi modificado pelo Elasticsearch, então este get aqui ele pega todos os jogos que estão presentes no Elasticsearch, né, a partir daquela query match all. Aqui a gente busca um jogo por ID, né, e essa busca específica adiciona mais um na quantidade de pesquisas do Elasticsearch, então se eu pesquisar aqui o Dragon's Dogma várias vezes, né, ele está adicionando mais um na parte de pesquisa. Aqui para baixo a gente tem a lista de populares e a quantidade, né? Eu deixei 2 parâmetros, um como required e um sem precisar ser required, né? Que seria o tipo de jogo e a quantidade de populares que você quer. Então aqui se eu vier, justamente o Dragon's Dogma que eu acabei de adicionar várias vezes está em primeiro como RPG, o segundo Ghost of Tsushima e em terceiro Dragon's Dogma. Eles têm a quantidade, né? Então a gente separa por quantidade e aqui a gente pode separar por categoria. Então, se a gente separar por RPG, eu quero o top 3 de RPG mais populares de acordo com o Elasticsearch. Então, como aqui eu só tenho 2 jogos cadastrados como RPG, ele só me trouxe 2, mas no caso tipo de outra categoria que tiver mais, né, ele vai trazer mais. Então, por exemplo, luta só tem um. Depois eu teria que rever quais os tipos, né, mas então ele faz um top ali da quantidade no geral, né. E por fim aqui, a sugestão de jogos com base no histórico. Então aqui eu separei um ID de usuário. Esse usuário, inclusive, ele aparece aqui na nossa pesquisa, né? Aparece várias vezes aqui quando a gente dá um query match all. E aqui, no caso, eu sugiro um jogo baseado na categoria mais pesquisada dele, né? Então aqui dá para ver que a categoria mais pesquisada desse usuário é a categoria de tipo de aventura, né? Então aqui eu separo os 2 jogos e ordeno também pela quantidade de vezes que aquele jogo foi pesquisado, então sempre do maior para o menor, pela comunidade no geral. E dou essa lista para ele poder filtrar o que ele gosta, né? Em seguida, a gente tem, não menos importante, a busca de sugestões com base no ID. Então, vamos supor aqui, a gente tem esse jogo de aventura. Esse jogo de aventura,
ele tem a categoria dele, por ser aventura, ele tem mais outros jogos junto com ele, né? Então aqui seria pegar pelo tipo de jogo pesquisado, o N1, e pesquisar jogos similares e adicionar na lista junto com ele. Então, além desse de aventura, a gente pode ter o Hollow Knight junto com ele, né? Então, aqui a gente sugere jogos parecidos com aquele que a pessoa pesquisou, com base no tipo daquele jogo, né? É, vou passar agora um pouco para a implementação dessas atualizações, né? Como foi feito. Por se tratar de uma aplicação que foi feita na arquitetura limpa, já implementamos a injeção de dependência do Elasticsearch, então aqui ele já está sendo feito junto com o startup da aplicação. Tudo separado em camadas, então os novos endpoints tiveram o Command Handler Responsive Validator criados, né, justamente para depois entrarem nos testes unitários. E aqui a gente tem esses jogos repositório. E jogos ES repositório, eu quis separar as coisas do Elasticsearch e da maneira que era feita antigamente, né, que era pelo MySQL, para facilitar um pouco a nossa vida na hora da gente pesquisar. Então, aqui estaria o endpoint para buscar todos, sem segredo, né, com element all, e aqui a gente transforma num objeto, retorna para lá, o mapper pega o response e devolve da maneira certa para o endpoint. Né? É, aqui a busca por ID, então aqui a gente tem a mesma coisa que estava sendo feito anteriormente, mas com o where, né? Aqui a gente busca pelo ID passado. Aqui a gente tem essa parte que atualiza a pesquisa, justamente ela adiciona mais um na source, né, da quantidade de pesquisa no Elasticsearch. Então, esse carinha aqui já facilita a nossa vida para isso. Também a gente transforma em objeto, devolve responser, mapper, sem segredo. A parte de criar segue tranquilamente da mesma forma, né? Ele pega todas as informações do Elasticsearch, mapeia o jogo e devolve para a gente se deu erro ou não. Atualizar tranquilo também. Coloca o objeto jogo lá dentro, o index games. Aqui onde fica interessante seria justamente a parte de buscar populares. Então, aqui a gente tem os dois parâmetros passados, que é a quantidade e o tipo de jogo, né? Então, aqui a gente tem o index games, que a gente precisa dentro desse index, a size, que é a quantidade de retornos que eu gostaria, né? E aqui a gente filtra pelo tipo do jogo, que lá é um int, né? Então aqui a gente filtra pelo value, pelo field tipo de jogo, né? Que está mapeado aqui nos jogos AS Model, e pelo value que a gente passa aqui. E por fim, né? A gente dá um short aqui, ordena pela quantidade de pesquisas decrescente, né? Do maior para o menor, para facilitar na hora da gente visualizar a resposta, né? Seguindo aqui a linha, a gente tem por último, o último endpoint, que seria buscar sugestões baseadas no usuário. Esse carinha aqui, então, ele pega um index diferente, que é o User Game History. A gente aqui não quer essa parte, né, de jogo completo, a gente quer apenas agregar o valor, né, a gente quer a categoria e o tipo, então por isso aqui é o size vem zero. Efetua aqui este ADD para a gente poder filtrar futuramente aqui no response. Então, como não vamos devolver uma lista de jogo, né, nessa parte, a gente futuramente aqui, a gente vai usar essa resposta que a gente colocou um apelido, né, que é esse group por tipo, faz uma lista nova, né, com base nesses buckets aqui, que é o retorno do que a gente precisa. A gente tem até um dicionário aqui em cima, né, que é uma string int, para a gente saber quais são os mais pesquisados para aquele usuário, né. Ordena aquele histórico, verifica se no final, né, a ordem tem algum valor, né, ou não. E por fim, reaproveita o buscar populares, né, como o top 5, e convertendo aquele valor do enum que a gente conseguiu nesse histórico. Olá, meu nome é Antônio Renato. Eu vou estar mostrando aqui o serviço de monitoramento que nós fizemos. Então, nós usamos o Prometheus para pegar as informações e a gente joga no dashboard do Grafana para melhorar a visualização, né? E no caso, o monitoramento foi feito nos três serviços, mas a gente optou por mostrar só o serviço de jogo aqui, porque o esqueleto do monitoramento é igual aos três. Então eu vou mostrar aqui o de jogo, que é o maior serviço, mas a ideia, a base é praticamente a mesma para os três serviços. Então vamos lá, vou explicar agora um pouco sobre o dashboard. Então aqui temos algumas informações sobre a parte de aplicação e aqui embaixo, e essa aqui sobre a parte de infraestrutura, né? Então, aqui em cima, na parte de aplicação, essas quatro informações aqui, requisições por segundo, total de requisições, taxa de sucesso e taxa de erro, são com base no endpoint que eu escolho. Assim que eu faço alguma coisa na minha API aqui, assim que eu uso um endpoint, ele já aparece para eu selecionar aqui, né?
Então, eu estou agora no de jogo, aparece 55, taxa de sucesso, a taxa de erro. Esses dois aqui se completam, né? Então, quanto maior a taxa de erro aqui, menor a taxa de sucesso. E aqui não vai mudar com base no endpoint, que daí já é a aplicação inteira, né? Então, aqui está rodando. Eu vou vir aqui na minha API, eu vou vir aqui nos jogos e eu vou dar uns get normal, fazer umas requisições de sucesso para aumentar um pouco a taxa lá. Então, vamos lá. Está em 55 ainda. Aqui já aumentou para 66, a taxa de sucesso aumentou, a taxa de erro começou a diminuir. E eu posso aumentar o tempo aqui, né? 15 minutos. Para ter uma coisa mais palpável, eu vou manter em 5 minutos. Então, aqui eu posso trocar para o endpoint de promoção. Aqui eu tenho essas informações aqui, que mudaram quando eu troquei, né? Se eu for lá no endpoint de promoção e tentar fazer uns posts aqui errados, aqui está retornando um 400 porque eu estou mandando uma promoção com zero de desconto, né? Então, quando eu venho aqui, a taxa de sucesso vai diminuir. Ó, começou a aumentar aqui o gráfico e aqui aumentou o número de requisições, o gráfico aqui também aumentou. E é basicamente isso. Essas outras informações aqui de infraestrutura não vão mudar muito, né? Muda muito pouco, muito pouquinho, mas é basicamente isso. Olá pessoal, meu nome é Victor. Hoje eu vou mostrar para vocês como que ficou o processo de integração entre as APIs e o processo do AWS Lambda enviando uma notificação. Então aqui eu estou dentro do Swagger, no endpoint da nossa, mostrando os endpoints da nossa API de pagamentos. Aqui nós temos o endpoint que ele gera um pagamento. Então aqui eu já coloquei para nós um ID de usuário válido e um ID de jogo válido. Então como é que vai funcionar? Quando eu clicar aqui em executar, ele vai primeiro jogar as informações lá para o endpoint da API de usuário, vai verificar se esse ID de usuário existe lá dentro. Se existir, ele vai continuar o processo. Vai fazer a mesma coisa para o ID do jogo. Se existir também para o jogo, ele vai continuar o processo. Caso não exista nem para o usuário nem do jogo, aí ele vai retornar um erro 500 informando que não existia ali um usuário ou um jogo. Né? Então, nesse caso, como os dois IDs eles existem, então o processo vai funcionar. Vou clicar aqui em executar. Ele gerou para nós aqui o código 201. Vou copiar o ID do pagamento. Aqui ele informa que o status está pendente. Então, aqui mais para baixo nós temos dois endpoints. Um endpoint onde ele vai cancelar o pagamento, que é o que a gente vai utilizar primeiro. Então, cliquei aqui em executar. Ele mostra para nós que o processo foi ok, né? Status 200. E o status do pagamento foi cancelado. E em seguida, a AWS Lambda vai enviar para nós um e-mail através do SNS. E eu vou conseguir mostrar para vocês o resultado. Mas enquanto ele não gera o e-mail, eu vou mostrar para vocês aqui o outro processo, que é o processo de pagamento com status aprovado. Então, voltando aqui para cima, vou criar um novo pagamento. Inclusive já chegou aqui o e-mail. Vou criar aqui um novo pagamento. Copiar o ID dele. Colar aqui no endpoint de pagar. E ao clicar em executar, ele vai gerar para nós um status de aprovado. E a mesma coisa vai acontecer. A AWS Lambda vai enviar para nós um e-mail através do SNS. Então, vou aguardar alguns segundinhos. O primeiro e-mail já chegou, que é esse daqui, pagamento cancelado. O outro e-mail já chegou também, pagamento aprovado. Então aqui ele traz informações, né? Com o ID do pagamento, o ID do usuário, qual foi o valor e qual foi o status. No primeiro caso foi cancelado, no segundo caso já foi aprovado. Então a única coisa que muda entre eles seria o ID do pagamento e o status aqui, que nesse caso foi aprovado, certo? Então com esse projeto a gente consegue mostrar para vocês que houve aqui uma integração entre os endpoints das APIs, apesar de estarem em APIs diferentes, né, repositórios diferentes. Tem assim uma integração e também tem a AWS Lambda que envia a notificação.